Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus e como nós podemos relacionar com os chamados que Deus tem para nossas vidas. Como que nós podemos aprender com esses textos ali de Mateus, do 1 ao 9. Nós estamos na nossa jornada de leitura do Novo Testamento em 6 meses. 6 meses. Se você ainda não está participando, comenta aí embaixo, eu quero participar, que aí você vai receber o cronograma de leitura bíblica. Eu vou deixar o link aí, você também pode pegar o cronograma ou entrar nos nossos grupos de transbordo para você acompanhar. Tem grupo para pais e grupo para mulheres. Eu quero conversar com vocês hoje aqui. Nós estamos nessa primeira semana, a leitura é de Mateus do 1 ao 9. Não tem como eu abordar em um vídeo aqui, que eu pretendo ser até breve, todos os assuntos. Mas eu quero, lendo ali, pedindo ao Senhor o entendimento, porque o nosso objetivo da leitura da Bíblia em 6 meses não é a gente estudar teologicamente cada detalhe, mas é entender como as escrituras elas podem nos ajudar nos nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, com os nossos familiares, com os nossos filhos. Então é isso que eu vou trazer para vocês e qual que é a aplicação que eu coloco na minha vida e que eu tive de entendimento, porque sempre quando a gente vai lendo a palavra de Deus, ela vai se renovando e o Espírito Santo ele vem para trazer novos entendimentos, depende da nossa maturidade, da disponibilidade do nosso coração. Então hoje eu quero chamá-los para ter essa disponibilidade de ler a palavra, refletir, pensar como ela pode ser aplicada nas nossas vidas. Então a leitura de hoje vai ser o que eu vou trazer para vocês a respeito dos chamados, são os chamados que nós temos para a nossa vida, vai ser entre a leitura de Mateus 1 ao 9. Eu lendo aqui o capítulo 1 e 2 de Mateus, eu fui pensando um pouco como que deve ter sido difícil para Maria. Maria ali, uma jovem. A gente sabe que a Bíblia ela não define a idade de Maria e José, mas a tradição mostra, observando como que os judeus eles tinham o comportamento do casamento. Ela tinha ali entre 12 a 16 anos, que ela foi prometida para José, que provavelmente era mais velho que ela. E o anjo Gabriel chega para ela e anuncia que ela vai ser a mãe do Messias, do Salvador. Em Mateus, uma curiosidade, você não vê o detalhe dessa conversa ali do anjo com Maria. Você vê isso melhor em Lucas. Porém, depois você percebe que o anjo vem e passa para José. Ele passa para José as outras coisas que devem ser feitas. A primeira vez, nos 4 evangelhos você vê, ele falou com Maria. E aí depois José pensa, isso aqui vocês vão ler com calma, quem não leu, quem já leu, já sabe o que aconteceu. As cenas aqui, elas são detalhadas e nós vamos repetir isso nos próximos evangelhos. Mas a gente pode entender também, eu estava pensando, por que será que o anjo, ele fala com José, com Maria uma vez e com José ele vem outras vezes e vem dando a explicação de qual que é o chamado que eles devem cumprir. Aí eu pensei o seguinte, a mulher, você falou uma vez, ela vai fazer. Você vê, a mulher tem essa disposição. Já vocês, homens, tem que falar mais de uma, tem que explicar detalhadamente, tem que mostrar o como. Brincadeira. Mas você, mulher que concorda comigo, fala aí. Não é? Com os homens a gente tem que explicar. Mas, brincadeiras à parte, a gente percebe, você que já é casada, você vai ter um entendimento e coloque isso em prática. É algo que, a partir do momento que eu coloquei em prática na minha vida, muita coisa mudou. A mulher, ela tem que edificar, ela vai inspirar, ela vai ensinar, mas as decisões, elas vêm do marido. É o marido que tem que se posicionar. Por isso que Deus vai dando essa atualização. Olha, agora você tem que fazer isso. Quando foi para eles fugirem para o Egito, porque Herodes estava com os planos de matar as crianças e tal,
O que Deus veio e falou com quem? Falou foi com José. Então, mulheres, tenham sabedoria de deixar, porque a mulher ela tem esse poder. Ela tem o poder de deixar o marido, deixar ele cumprir o chamado dele de provedor, de protetor do lar. Senão, você começa a pegar tudo, fazendo tudo, e aí ele não consegue cumprir o chamado dele e você fica sobrecarregado. Então, uma das primeiras coisas que eu consegui entender aqui é essa questão do chamado. Existe um chamado para a mulher e existe um chamado para o homem. Mas existe um chamado para ambos. Lá em Gênesis 1, 26, Deus fala, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa é a nossa identidade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E depois, nos versículos seguintes, no 28, ele fala por que ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Ele fez para que nós possamos dominar sobre todos os animais, sobre todas as coisas que ele fez nos dias seguintes e dominar e também crescer e multiplicar. O nosso chamado inicial é para crescer e multiplicar. E muitas mulheres, muitos homens têm medo de crescer e multiplicar. Às vezes você está aí me ouvindo, ainda não casou, está nessa preparação, já está aqui no lugar certo. Eu vou ter que dar uma viradinha, gente, o sol está ficando intenso. Aqui estava muito frio pela manhã e agora já está esquentando. Aí na sua cidade, estamos aí no mês de junho. Eu gosto de dizer que é o melhor mês das nossas vidas. Melhor mês, sabe por quê? Não é porque... Ui. Ai, tá bem quente. Melhor mês. Não é só porque é o mês do meu aniversário. Tem isso também. Eu gosto demais de comemorar aniversário. Mas é o melhor mês porque é o mês que nós estamos vivendo. Nós temos que ter essa gratidão. Essa gratidão de viver o presente e não ficar preso ao passado, coisas que já vivemos, e também não ficar só nas expectativas do futuro. Mas agora dá aqui para continuar. Mas eu quero continuar falando com vocês desse chamar. Então, é de crescer e multiplicar. E tem muitas pessoas que não estão querendo. Muitos homens e mulheres não querem se juntar, tornar-se uma só carne, por conta do medo. Eu não sei como fazer isso. As coisas estão tão difíceis. Quem vai prover? Como que nós vamos viver? Deus, quando Ele dá o chamado, Ele dá a provisão. Assim como Ele fez com Maria e com José. Depois que eles aceitaram ali, né, o chamado, ela fala lá em Lucas que ela diz, cumpra-se em mim a tua vontade. Depois, que eles foram, José tinha pensado em largar Maria, aí depois o anjo apareceu para ele aceitou aquilo. Eles começaram a viver o sobrenatural de Deus. E nós também podemos viver o sobrenatural de Deus, mas nós devemos aceitar, ter fé, confiar e viver por princípios. A Bíblia, Mateus, os evangelhos, você não vê de maneira assim detalhada a vida de Jesus na sua infância. Mas eu tenho certeza, para os frutos que eles viveram, ele teve uma vida de princípio. Uma vida onde havia obediência aos princípios de Deus. Jesus, quando foi tentado lá no deserto, ele conhecia bem a palavra. Então a palavra era ministrada na mente, no coração dele, e ele já guardava, ele pôs ela em aplicação quando ele foi tentar. Então ele viveu uma vida de princípios, uma vida firmado na palavra. Ai, não sei, esqueci o microfone aqui. Vamos ver se tá funcionando direitinho, espero que sim. Gente, esse vídeo não vai ter edição. Vamos assim. Mas, depois que eles receberam esse chamado, aceitaram e foram vivendo a vida de princípio, as coisas foram fluindo. Quando Jesus nasceu, uma curiosidade para saber, se quando você leu ali, você leu rapidamente, não sei se você percebe, fala que Jesus nasceu numa manjedoura e depois os reis magos chegaram numa casa. Os reis magos, que a gente também fala reis magos, mas nem era isso. Provavelmente eram pessoas que viram a estrela, que
estudavam astronomia, estudavam os sinais do céu e viram e pegaram essas riquezas e levaram para Jesus. Não dá nem para saber se eram 3. Pela descrição, entende-se que seja 3, porque foram 3 presentes. Mas foram 3 presentes, mirra, ouro e incenso. Coisas, gente, que Deus dá, porque você já recebeu, você não está focado nisso. Ele deu para quê? Para ser a provisão para a missão que ele deu para eles, que era de cumprir, cuidar do Filho de Deus, e depois eles iam ter que largar tudo e ir para o Egito. Então, quando a gente entende que a nossa provisão, ela vai vir de Deus, você vai sim trabalhar, você vai sim acordar cedo, você não vai comer o pão da preguiça, mas você vai estar firmado em Deus e não na sua força. A gente consegue entender isso melhor quando você vai avançando a leitura em Mateus e chega Mateus 5. Vou pegar aqui. Em Mateus 5, quando a gente vai avançando, Jesus começa o seu ministério, ele começa a pregar, ele começa lá no versículo 17, falando do reino dos céus está próximo, o reino dos céus é chegado, e Jesus chama os primeiros discípulos no 4, e no 5 ele vem falando das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventuranças é o bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, nós precisamos de ser pobres, sabe? De quê? De reconhecer que sem Deus nós não podemos nada. Nós temos que ter esse coração, porque é nesse entendimento de saber nos colocar em nossos lugares que, gente, Deus criou os céus e a terra, tudo que há nela. E Ele criou tudo isso, sabe para quê? Para o nosso desfrute. Ele criou tudo isso. Vamos mudar aqui. Ele criou tudo isso para que a gente pudesse ter a provisão. E aí nós temos que entender que esse Deus que criou todas as coisas, Ele não vai deixar nos faltar nada. Eu tô com o coração para falar isso, então eu preciso de passar para vocês. Não adianta a gente ficar preocupado. Ah, não vou ter filho porque eu já tenho 2. Um carro vai entrar aqui. Falei que não ia ter edição, mas tive que colocar aqui porque foi muito barulho. Mas, voltando, em ser pobre de espírito, é essa pessoa que reconhece que sem Deus ela não é nada, que nós pecamos, destituídos fomos da graça de Deus e que precisamos dia após dia confiar nele. Bom dia! E é nele que nós devemos confiar. E muitas pessoas têm deixado de confiar e quer na própria força do braço fazer as coisas e sem estar confiando nas promessas de Deus. E o Sermão do Monte, quando Jesus vem falando bem-aventurados, que também ali no grego significa felizes são aqueles os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Nós temos que ter essa humildade no coração de entender que eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso. E as outras bem-aventuranças vêm sempre frisando isso. E aí eu comecei a falar também de ter filhos. Muitas pessoas estão deixando de ter filhos porque, não, ter filho gasta muito. Sabe por quê? Você eleva um padrão baseado no que essa geração tem colocado. E só quer dar coisas e não o seu tempo. Eu só quero também, não quero ter trabalho, porque, filho, dá trabalho. Gente, tudo que dá muito resultado dá trabalho. E ter filhos dá muito resultado, não só aqui, mas na eternidade. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Feliz aquele que tem sua aljava cheia deles. Você vai deixar de ser feliz porque você não quer ter uma aljava cheia de filhos, porque você fica preocupado se vai te faltar ou não. E depois essa parte, quando ele vem falando sobre a oração do Pai Nosso, do jejum, e vem falando do nosso futuro, das ansiedades do nosso coração. Sabe por que a gente tem ficado muito preocupado
com a nossa vida, as preocupações da vida, não é de agora, tá, gente? Você vê que lá nos tempos de Jesus, ele já tinha pessoas que já estavam desse jeito. O pecado vai fazendo isso. O pecado vai trazendo preocupação, vai trazendo medo. E quanto mais você vai deixando ser levado por essas coisas, você vai saindo do chamado que Deus te deu, de crescer, multiplicar. E outros chamados, porque Deus também vai dando outros chamados específicos para cada um. Assim como eu falei, ele deu um para Maria, outro para José. Para Jesus, Jesus já tinha o seu outro chamado. Os discípulos tiveram outro chamado. Depois veio um chamado também geral. A gente vai ler depois, que é: ide e pregai o evangelho a toda criatura até que ele volte. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então é um chamado nosso. Você que está lendo a palavra, sabe por quê que eu me disponho a estar aqui? Porque eu estou cumprindo esse chamado de ir e pregar o evangelho. Porque quando eu vou pregando, quando eu vou trazendo a palavra dele, quando eu tiro um tempo em secreto para ser ministrada por ele, para poder ler a palavra, o reino dele vem. O reino dele vem na minha vida. O reino dele vem na vida dos outros. E aí o reino dele vai ser consolidado quando todos conhecerem Jesus. E esse é um dos nossos chamados que nós devemos cumprir. E aí eu quero que você tire dessa leitura aqui. Você que está lendo conosco, que já chegou em Mateus 9, volta lá em Mateus 6, no versículo 25. Leia, releia sobre as preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida. É Jesus falando. Sabe por quê? Nós temos preocupado tanto com a nossa própria vida porque a gente não está desfrutando. Nós não estamos contemplando tudo que Deus fez. A gente se preocupa, depois ele fala: olhem as aves do céu, observe as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Nós precisamos observar as coisas que Deus colocou aí, as provisões que Ele já deu nas nossas vidas. Aí é quando você vai no passado, você só vai no passado para isso. Gente, eu sou historiadora, gosto muito de história, gosto muito de conhecer o que aconteceu. Mas uma coisa ao longo desses 14 anos, se você não viu o meu vídeo falando da minha jornada de conhecer a palavra de Deus, vá lá e veja o vídeo anterior. Vou deixar até aqui na descrição do vídeo. Mas eu olho para o passado, quando o passado ele é para eu tirar alguma coisa ali para ver o que Deus já fez na minha vida. Eu não fico, o passado foi isso, o passado foi maravilhoso. Não, eu olho no passado para isso. Depois eu volto pro presente e agradeço por eu estar aqui no presente e vou vendo e já vou agradecendo pelas coisas que Deus está fazendo na minha vida. Aí você vai no futuro também para isso. Para você, gente, a melhor parte que eu gosto de ir no futuro é na eternidade. Às vezes eu vou dar abre aspas aqui para contar algo da minha vida. Eu tenho esse chão aqui de ardósia, tá gastadinho, tá um trabalhinho, e às vezes eu tô ali limpando esse chão, eu tenho que lavar, eu passo cera, aí eu vou falar, eu queria tanto um chão assim, assim, aí vem no meu coração, isso seria bom, mas melhor ainda vai ser que eu vou morar na Nova Jerusalém e lá as ruas vão ser de ouro. E se Deus não descreveu como vai ser as casas, vai ser ainda mais lindo. E aí eu começo a imaginar, eu vou ficando feliz e esse chão fica para outra coisa, porque a alegria, esse sentimento que você produz quando você já tem gratidão por algo que ainda não aconteceu, mas você tem a certeza que vai acontecer, gente, isso muda o seu dia. Então, hoje eu quero pedir vocês, volte em Mateus 6, leia ali a partir do versículo 25, coloque isso em prática na sua vida, entenda os nossos chamados principais. Relembrar aqui. O nosso primeiro chamado é crescer e multiplicar e governar. O segundo chamado também geral que nós temos aqui é o chamado de ir e pregar o evangelho. Aí outras pessoas falam assim, também tem o mandamento de amar a Deus e ao próximo como Jesus nos amou. Isso é mandamento, você tem que cumprir de qualquer maneira. O chamado nem sempre você vai cumprir. Nem sempre você vai cumprir, mas aqueles que cumprirem, receberão a coroa da vitória e nela vai ter algo diferenciado. Que a Bíblia não deixa claro, mas eu tenho certeza.
Mas, gente, entenda quais são os seus chamados também individuais. Você homem, você mulher que tá me escutando. Se tiver jovens, ai, vou ficar ainda mais feliz. Se tiver algum jovem, comenta aí. Mas entenda, peça ao Senhor para revelar a você quais são os seus chamados individuais. Eu já tenho aqui os meus chamados individuais, o meu propósito é treinamento de filhos, é treinar pais para este propósito, é cuidar da minha casa, do meu lar. Então vá atualizando aí, vai. Isso aí você só tem na sua mente a certeza desse chamado. Muitas pessoas também colocam como propósito. Qual que é o propósito da sua vida? O propósito da nossa vida, ele já está aqui revelado. Nós já temos revelado qual que é. Mas você pode ter chamados específicos. Então vai, tenha esse tempo, tire esse tempo e esteja aqui conosco para ler a palavra, depois ser ministrado acerca do que a gente leu e compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigada por terem estado aqui. Curte, comente e compartilhe esse vídeo e até mais.